coração, tendo uma honra muito grande de receber, nesse dia de hoje, pastor Danilo, que tem sido um grande homem de Deus, que tem nos ajudado muito através das ministrações que ele tem, quando ele aceita os nossos convites. O Senhor tem dado uma graça para ele extraordinária para ministrar os nossos corações e nossas vidas. E por esses dias, ele ministrou em nossa igreja e nos trouxe uma palavra que até hoje nós estamos ruminando ela, né? Estamos nos alimentando dessa palavra que foi ministrada no nosso coração, a respeito da organização financeira, né? Do cristão e as finanças, que é uma área que a maioria, pode-se dizer que 90%, né, tem tido dificuldades de organizar, né, de ter esse cuidado, esse zelo, né, de se organizar financeiramente. É uma área que poucos têm tido o domínio, né? E nesse dia de hoje, ele está conosco, nos dando a honra. É uma pessoa muito ocupada, a gente fica um pouco constrangido, não é? Visto que a vida dele é uma vida muito corrida, cheia de ocupações, um grande homem de Deus, que nós temos um maior carinho, um maior respeito na nossa igreja. Pastor Paulo, Monique, nós temos uma admiração muito grande pelo Senhor, pastor Danilo, e por isso a alegria é muito grande, de fato mesmo, de verdade, todo o meu coração de ter o Senhor conosco. Um prazer, uma honra recebê-lo nesse podcast. Amém, pastor Carlos. É uma honra também estar aqui. Aproveito para saudar os ouvintes, vocês que nos assistem. Não sei qual é o tempo que essa mensagem vai chegar aí na sua casa, no seu coração, mas eu creio que nessa tarde, pastor, seremos edificados, porque estaremos lendo, tudo que iremos fazer aqui será pautado pela palavra do Senhor. E como o senhor mesmo mencionou, além de ser uma pessoa ocupada, porque Deus, eu percebo que ele nunca chamou ninguém desocupado. Verdade. O próprio Adão, ali no Gênesis, ele quando olhou, viu que não era bom que o homem estivesse só, ele ali pôs ele para dormir, e dele fez a sua fiel ajudadora, mas assim que eles estavam prontos, assim que eles estavam com o sopro do Espírito Santo, Deus o chamou e disse para Adão, né? Para Adão, Adão, agora você vai administrar. E perceba Perfeito. Que a nossa vida tem que ser feita pautada na administração. E foi sobre isso que nós falamos naquela manhã para aqueles homens. E além de edificar a vida dos irmãos, como eu falei para o senhor, mais do que eles sendo edificados, eu fui edificado. E é isso que hoje fomos convidados para estar aqui. E o tema, né, que foi proposto para o nosso coração, para nossas vidas, foi a organização financeira do cristão. Isso, não é isso, pastor? Isso. E aí o texto base que nós vamos usar nesta tarde, nesta noite, nessa manhã, não sei que horas você vai estar nos ouvindo, está lá no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 14, versículo 28. Eu anotei aqui e vou ler para você. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se planeja primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se você tem como acabar? Irmãos, Jesus não falou primeiro sobre milagres. Ele falou primeiro sobre cálculos. Perceba que o nosso mestre, ele foi sábio em todas as suas palavras. Ele não começou gerando milagres, ele começou chamando o homem para calcular. E a primeira pergunta que eu faço ao seu e ao nosso coração: você tem planejado as suas atitudes? Você tem planejado os seus gastos? Você tem planejado o seu investimento? Você tem planejado o seu tempo para estar com a sua família? Pois é. Tudo se passa pelo planejamento, pois tudo aquilo que a gente faz sem planejamento pode acontecer o que está no texto. Você pode ficar sem recursos para terminar. E aí eu anotei aqui essa frase, ela é muito importante. O problema nunca foi falta de dinheiro. E a base bíblica para isso está em Gênesis capítulo 2, versículo 15. A Bíblia diz: tomou, pois, o Senhor e o colocou no jardim para cultivar e para guardar. Primeira aplicação dessa ministração é: o primeiro chamado do homem não foi para pregar. Isso, não foi para fazer podcast. Isso, verdade. Não foi para estar indo para a praia todo dia tomar água de coco. Isso. Não, foi para administrar. Antes de existir igreja, principalmente, já existia responsabilidades. Isso. Perceba que o apóstolo Paulo, ele quando enviava, mas ele não deixava de qualquer forma, ele administrava mandando cartas, querendo saber como estava, ou seja, havia um planejamento, não pode de qualquer jeito. Ele analisava quem ia com quem,
E às vezes nós não somos bons nem em escolher quem vai estar do nosso lado. É verdade. E às vezes a gente começa a pautar, a viver e a analisar o comportamento do outro, querendo ter o mesmo comportamento, os mesmos tipos de gasto, o mesmo tipo de vida onde Deus nos fez de forma individual. Então, antes de existir púlpito, já existia uma palavra chamada gestão. Exatamente. Perceba, ele separou quem ia tomar conta do santo, do santíssimo. Ele falou quem ia tomar conta dos instrumentos. Ele falou quem ia tomar conta daquele tabernáculo, quem ia montar, quem ia fazer. Perceba que o primeiro homem a ser cheio do Espírito Santo não foi Adão, não foi Moisés. A gente vê na palavra sagrada, no livro do Êxodo, que após as ofertas para construir aquele tabernáculo, Deus institui 2 homens para trabalhar como artesão, Bezalel e Oliabe. Isso. A Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo. Então, além de não só planejar o que eles iriam fazer para o tabernáculo, eles eram cheios do Espírito Santo. Verdade. E isso é lindo, meus irmãos, porque muitas pessoas acreditam que para ser cheio do Espírito Santo precisa estar como nós aqui nessa tarde, com o microfone na nossa frente. Mas verdade. não, se você estiver trabalhando com o coração voltado na casa do Senhor ou para as coisas do Senhor, abençoando uma vida, cuidando dos órfãos, da viúva, tenha certeza que o nosso Deus é especialista em nos encher do seu próprio Espírito. Você crê nisso? Dá um amém aí na tua casa, escreve aqui nos Amém. comentários, queremos ver o que você está achando dessa ministração. Nós também. cremos, nós cremos. Então, pastor, o problema da maioria dos lares não é falta de dinheiro. O problema da maioria dos lares cristãos, principalmente, é por falta de administração e por falta de governo. E esse governo está imputado para mim, está imputado para você que é homem, porque Deus institui o sacerdócio para o homem. Não podemos lançar uma carga em nossas esposas ao qual elas não foram chamadas para suportar. A Bíblia diz que Deus fez para Adão uma fiel ajudadora. A sua esposa, homem, ela foi feita para te ajudar, não para fazer o papel que é seu de administrar. É você que tem que cuidar das finanças, é você que tem que ser o provedor. Mas, pastor, você está falando algo que para os dias de hoje não faz tanto sentido. Estamos no tempo do empoderamento feminino. Estamos no momento onde as coisas mudaram, as mulheres estão trabalhando. Sim, sim. Talvez até pela falta do nosso governo na nossa casa. Nós tivemos que ter a necessidade de colocá-las para trabalhar. Mas, assim como também na minha casa, minha esposa trabalha, eu não posso também sobrecarregá-la com as coisas que eu fui chamado para fazer. Então, o primeiro confronto direto que Deus faz quando eu estou ministrando as nossas vidas aqui. Homem que não governa, ele sobrecarrega as suas esposas. Sim ou não, pastor? Sobrecarregar a esposa, a família, né? Homem desorganizado, ele gera caos emocional no lar. Isso. Porque quando ele é desequilibrado financeiramente, ele não consegue, mesmo sendo crente, evangelizar um agiota. Como é que ele vai conseguir? Ele vai pedir dinheiro a quem ele deveria evangelizar. Ele disse, mas que crente é esse? Isso. Que não consegue organizar as finanças. Pastor, você está dizendo que eu devo procurar o agiota? Não, você deveria procurar ele para evangelizar. Isso. Mas se você for evangelizar você, que não consegue administrar o seu próprio lar, então, irmãos, organização financeira é algo espiritual, porque perceba, se você estiver com crise financeira, o seu humor muda. Isso. Automaticamente você muda com quem você ama. Descarrega em quem você deveria abraçar. Isso. E acaba gerando um transtorno na sua casa. Em Lucas ainda, no capítulo 16, versículo 10, fala assim: quem é fiel no pouco, aleluia, também é fiel no muito. Aqui a gente quebra uma mentalidade perigosa. Deus não entrega mais porque você não governa o pouco que já tem. Isso. Como é que Deus vai entregar para você desperdiçar? Eu percebo na Bíblia Sagrada, pastor Carlos, que Deus não trabalha com desperdício. Perceba, primeiro milagre de Jesus, João capítulo 2, ele manda trazer 6 talhas que estavam na porta daquela festa, que os judeus usavam para a sua purificação, e ele diz, trazei e enchei até transbordar?
Não, Até ele a diz, tampa. enchei até em cima. Isso. Porque se transbordar, vai desperdiçar. Então, a mesma coisa acontece na minha e na sua vida. Uma certa viúva que estava passando por uma crise financeira, ali no livro de Reis, a Bíblia diz que o Senhor fala, olha, o profeta diz, vai buscar vasilhas, e não poucas. Ela busca vasilhas com as amigas, com as vizinhas, e ali ela tem um pouco de azeite, e enquanto ela tem vasilha, o azeite vai sendo despejado. E vai enchendo uma vasilha, duas, enquanto tinha vasilha, as vasilhas foram cheias. Isso. Mas perceba, nenhum momento do texto ele diz, e derramou até transbordar. Por que isso, pastor? Porque Deus não trabalha com desperdício. Então ele vai fazer a mesma coisa na minha e na sua vida. Ele não vai desperdiçar. Ele vai dar de acordo com a capacidade que Isso. você e eu tem de administrar. Você crê nisso? Amém. Dinheiro revela muito, sabe o que, pastor? O nosso caráter. Eita, pastor, vai apertar agora. A gente É pode forte, apertar um né? pouquinho? Pode apertar. Vamos apertar porque... Estamos esse aqui para aperto cura, crescer, né? Crescer, né? Aprender, né? Apertando cura, né, pastor? Cura, com certeza. Dinheiro expõe o nosso descontrole. Verdade. Dinheiro testa a nossa fidelidade. Isso é forte, viu? Olha, tem gente que diz, eu não dizimo, porque eu recebo apenas um salário mínimo. Como é que eu vou pegar de 1.512, 18, 80, a 1.600 reais, eu vou tirar 160? Amém? Eu sei que faz diferença. Mas também, se você ganhasse 16 mil reais, você também poderia fazer esse tipo de conta. Mas eu vou tirar 1.600 reais para dizimar? Pois é. Aí quem quebra princípio, porque o dízimo ele é um princípio bíblico, sim ou não? Isso. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Ele vai dizer assim, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento da minha obra. E depois disso, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Isso. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Janela só se abre, pastor, por quem está dentro. Sim. Isso. Então, Verdade. assim, como é que você quer que as janelas do céu se abram sobre você, se você não bate na janela com o seu dízimo? Isso. Então, entenda. Pastor, é porque tá difícil para mim também. Eu creio que está difícil para você também. Mas eu entendo no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando a serpente está ali tentando a conversar com Eva para que ela coma o fruto, ele diz, e do fruto não comereis. Olha, Deus permite que tudo ficasse à vista. Mas teve um fruto que ele disse, esse aqui você não coma. A mesma coisa está em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Quando ele fala trazer, ele está falando no imperativo. Ele está dizendo, se der, traga. Isso, exatamente. No mês que tiver sobrando, traga. Não, ele está dizendo, trazei. Então, a ordenança. Aí, todas as vezes que eu quebro o princípio, assim como Eva quebrou o princípio de não obedecer Isso. e comer o fruto, nós caímos na tentação do pecado. Isso. De reter aquilo que é de Deus. Eu vou melhorar. Eva tocou naquilo que Deus disse que não era para tocar. Isso, verdade. E o dízimo é algo que eu e você não pode tocar, porque Verdade. ele não nos pertence. E você pode perguntar, por que Deus não nos entrega somente 90%? Fica essa pergunta para mim e para você. Aí evitaria de eu tocar naquilo que é de Deus. Pois é, Deus permite nós recebermos 100% para que nós possamos mostrar para o dinheiro, que é a única ferramenta que Deus chama de Deus na Bíblia, ele chama mamon de Mamon. Deus, para você mostrar assim, olha, o dinheiro não me domina. Perfeito. O dinheiro no meu bolso, ele é uma bênção. Agora, o dinheiro no meu coração, ele é uma maldição. Causa um estrago grande, né? Então, entenda. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, vai dizer, aquele que pouco semeia, pouco também Pouco ceifará. ceifará. Mas aquele que semeia com abundância também ceifará. Isso. E aí existe um grande segredo nisso. Porque quando eu retenho, como está em Provérbios, é para minha própria perca. Mas quando eu entrego mais do que eu deveria, não me falta. É bíblico. Então só vai viver isso quem viveu o projeto, quem viveu o propósito, quem viver a palavra. Exatamente. Você diz amém aí na sua casa? Agora, isso aqui é forte. Manda aí. O seu extrato bancário Ixi, Jesus. E agora? revela quem você é. É muito Seu forte isso, extrato viu? bancário revela quem você é. Porque, irmãos, a Bíblia diz, se você é fiel no pouco e se você é fiel no muito. Tem gente, pastor, e eu aqui não estou falando mais de dízimo e de oferta, ele não consegue ser fiel
as contas que ele tem. Ele acha, estamos na fase do merecimento, das Isso. redes sociais que mostram que você É. merece. É. Fulano tá viajando, Cicrano, Beltrano, e você diz, eu também mereço. Mas Isso. você sabe que a sua provisão, para aquele tempo, só dá para pagar aquelas contas. Mas aí você sai do propósito por causa daquilo que você viu. Aí o seu extrato bancário mostra muito sobre você, porque era para você ter. E aí tá faltando. E você não sabe onde gastou. E é igual um cartão sem limite. Você vai usando, mas uma hora a fatura chega. E é aquela hora que você faz essa cara que eu também já fiz um dia. Como foi que eu gastei tanto? Mas era tão pouquinho, era 50, 20, 30, quando junta, irmão. Vai 600, 800, 1.000, sei lá qual é a sua despesa. Mas você só vai conseguir fazendo isso, controlando as suas despesas. E você só vai conseguir controlar no dia que você parar para anotar. Isso. Eu perguntei e naquele mesmo dia eu também respondi. Eu não guardo as boletinhas do cartão quando a gente passa. Mas na hora que o cartão chega, a surpresa é grande. Por mais susto, certeza que a gente tem do que a gente gastou, a gente não acredita. Acredita não. Eu acho que só acontece comigo isso, né? Não sei se Não. acontece com vocês. Você olha, você se espanta, olha assim, meu Deus, eu não acredito que não comprei. E a gente vai, aí que vai olhar onde foi a loja, onde foi que... Achando que alguma coisa aconteceu de errado ali, quando na verdade fomos nós mesmos que causamos tudo aquilo ali, né? E eu quero também já agradecer aqui, porque eu ganhei a minha camisa do Curado em Cristo. E essa palavra, irmão, ela vai ser cura para as nossas vidas, amém? Eu creio nisso, eu creio nisso. Eu creio porque eu estou vivendo isso aqui. Eu tenho analisado, porque o homem que não controla o seu dinheiro, ele perde o controle da sua casa. E muitas pessoas, muitas igrejas, assim, algumas pessoas têm uma grande dificuldade de falar a respeito disso, de juntar... não entende que a Bíblia fala muito de finanças, Sim. né? E o senhor iniciou aí falando de Gênesis, onde Deus colocou o homem para gerenciar, né? Para governar. Isso. Então, a Bíblia fala muito de governo, de finanças, não é? De economizar, de poder planejar. A Bíblia fala muito a respeito disso. E algumas pessoas têm dificuldade de falar sobre isso, porque imagina assim, o ponto central da palavra de Deus é a salvação. De verdade, é a salvação, é o ponto central da salvação. Porém, enquanto Cristo não vem buscar a noiva do Cordeiro, nós precisamos pagar conta, nós precisamos cuidar da família, cuidar dos filhos, das escolas, faculdade, vestir, comer. Então, nós precisamos saber como governar muito bem as finanças. E as finanças que chegam até nós, as bênçãos, são justamente de Deus. É o Senhor que traz sobre nós, derrama sobre nós as suas bênçãos. E aí ele vai exigir de nós, vai querer que nós saibamos administrá-las. Não é isso, pastor? É verdade. Tanto prova que o apóstolo Paulo, escrevendo a carta a 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz: se alguém não cuida dos seus, isso, negou a fé. Negou a fé. Então, irmão, quando eu descontrolo o gasto que era para ser com a minha família, com os meus deleites, com as minhas vontades, com os meus desejos, eu tô deixando faltar para minha casa. E quando eu deixo faltar para minha casa, Deus diz assim: você negou a sua fé. É verdade. Isso mexe conosco, porque se eu não administrar, não são meus filhos que vão administrar. Isso. Eles sempre vão pedir. Isso. A minha esposa sempre vai mostrar a necessidade da nossa casa. Mas eu preciso, além de planejar, eu preciso ter momentos de comunhão na mesa para explicar qual o tipo de situação que eu estou vivendo naquele momento. Isso. A sua família, até porque bola de cristal é pecado. Ela não tem como adivinhar. Não tem como Adivinhação é a mesma coisa de um pecado de feitiçaria. Isso. Então aqui é um confronto, não é só sobre pagar contas. Não, eu pago as contas em casa. É sobre proteger, sobre sustentar e sobre organizar as suas finanças. Isso. E com isso, pastor, você vai ser um homem conforme a vontade de Deus. Eu anotei aqui algumas verdades diretas. Falta de dinheiro gera briga. Até separações também, né? Nós que atendemos casais, nós temos visto muitas pessoas falar: ele só gasta com ele. O marido chega, ela só gasta com ela. Gasta com coisas que não precisava.
um desequilíbrio, eles não conseguem conversar e planejar até o próprio futuro. Eles não conseguem planejar nem o hoje, quanto mais o futuro. Só que nós temos que entender, e aqui eu não estou falando para você viver guardando, feito as formiguinhas, foi até assim que surgiu essa palavra. Eu fui andar com o meu cachorro durante a noite, cheguei de uma vigília e quando eu fui andar eu vi as formigas tarde da noite, era mais de 1 da manhã, elas carregando folhinha, naquele horário. Aí eu disse, tem algum versículo bíblico que fala sobre isso? Aí eles, vai ter com a formiga e vai ver como ela guarda, porque ela nunca sabe quanto tempo vai durar o inverno. Isso. E se nós soubéssemos quanto tempo vai durar o inverno financeiro das nossas vidas, nós poupávamos como Com ela. certeza. E aí o desafio da nossa vida hoje, no período do capitalismo, no período onde a gente está comprando por tudo que vê sobre a rede social, sobre os influencers digitais, a gente sofre influência, então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não sabe o dia nem a hora que a gente possa vir passar por uma crise financeira. O mundo está em guerra, o dólar está lá nas alturas, o petróleo nas alturas, tudo isso afeta a economia. E quando afeta a economia, nós estamos contidos dentro do mundo. Nós não fazemos parte desse mundo, mas estamos contidos nele. Porque o nosso mundo, o nosso destino é a Nova Jerusalém Celestial. Mas até lá, nós precisamos administrar. E eu tenho um testemunho interessante de um consultor financeiro. Ele trabalhou num grande grupo aqui em Maceió. E ele trabalhou uma época me dando uma consultoria porque eu não entendia. Como é que eu trabalhava e todo mês não sobrava. Ele dizia assim, quanto é que você... Eu trabalhei, para quem não me conhece, a minha história, eu tenho 14 anos de hotelaria. Sou formado na área de hotelaria e antes de sair da CLT, eu abri uma empresa. A minha primeira empresa, que é a Equipamentos Tech. E eu tinha um salário, vamos hoje falar num valor assim, vamos pensar nos dias atuais, de um salário e meio, R$2.500, vamos pensar assim, naquela época, há 15 anos atrás. E assim que eu abri a minha empresa, eu fui tomar conta dela. Qual era o certo? Eu também retirar R$2.500. Mas Sim. Aí eu comecei a olhar para o apurado. Aí eu aprendi que apurado não é lucro. E era aquela falta, todo mês aquele dinheiro que faltava, era o dinheiro que eu tirava a mais, sem fazer planejamento. Aí eu aprendi que se nós fizermos, e a Bíblia já ensina isso através do menino José. O menino José, quando ele assume a cadeira de governo no Egito, o próprio faraó pergunta o que tem que fazer. Ele disse, olha, nós temos que poupar, porque vai vir uma grande fome. E aí eu pergunto, se hoje vem uma grande fome, se hoje vem uma pandemia... Quem está preparado, né? Quem está preparado? Como estão as suas finanças? Como estão as suas dívidas? Como estão os seus cofres? Como estão nossos celeiros? Eu não faço nem para você essa pergunta. Como está o meu? Isso. Então, essa palavra, antes de cortar aí, ela corta aqui também. Então, redobre a atenção para o que eu vou falar. Muitos lares não acabam por falta de amor. Acabam por falta de administração. Isso. E eu não falo só de dinheiro. Administrar o tempo com a sua esposa. Administrar o tempo de mesa com seus filhos, com a sua família. Administrar também o recurso para uma viagem entre o casal. Uma viagem com os filhos. Porque precisamos ter um momento só com as nossas esposas, isso, amém? É verdade. Então, tudo isso são sementes que vai regando o nosso relacionamento. Jesus ensinou o planejamento. Olha o que está em Lucas capítulo 14, 28. É o que nós lemos no início da pregação aqui, da nossa reunião. Pois qual dentre vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para fazer as contas e gastos? Então, irmãos, Deus está repetindo essa mensagem aqui, porque talvez você tenha chegado agora, ou você que está nos acompanhando, precisa gravar nas tábuas do seu coração. Planeje primeiro. Analise primeiro. Converse com o seu cônjuge. Será que é o momento? Será que é a hora certa? Será que podemos? Fé. Mas olha, nós temos fé. Eu tenho ouvido os crentes dizer assim, mas eu tenho tanta fé que você não pode colocar o Senhor teu Deus numa prova. Isso. Não tentarás o Senhor teu Deus. Isso. Está lá em Mateus capítulo 4. Então, se você for entender, fé não é desculpa de desorganização. Isso. Porque o que tem de gente espiritual, mas desorganizado financeiramente, é uma bênção na igreja, é uma bênção no ministério, às vezes até uma bênção como marido, como esposa, mas quando você vai olhar para as finanças, é desorganizado. Isso. Ele não consegue organizar nada. E eu anotei aqui
5 frases aqui pra gente falar sobre controle de gastos, controle financeiro e principalmente o nosso controle emocional. Olha o que Provérbios fala. Provérbios 25, 28. Como uma cidade sem muros, homem sem controle financeiro é um homem vulnerável. Isso é um perigo. E é forte, viu? É um perigo. Ele não fica a mesma pessoa. Sujeito a tudo, né? Olha o segundo ponto que eu coloquei. Impulsividade. Isso. Irmãos, tem gente que compra o que não precisa com o dinheiro que não tem para impressionar quem não gosta. É muito forte isso aí, viu? Compra por emoção. Compra por ansiedade. Compra por status, pastor. Isso. Quem compra por impulso vive preso pela necessidade. É muito forte, viu? Ainda tem o terceiro ponto. O orgulho. Orgulho. Tem gente que vive de aparência. Somente aparência. Você olha para o carro que ele tem, você olha para o relógio que ele usa, para a roupa que ele tem, você diz, não, ele não pode estar em crise nunca com um cara desse. Mas ele tem um orgulho tão grande que ele precisa mostrar para as pessoas que ele está bem. E ele mostra através dos bens. Pastor, tem algum problema em ter bens? Não, pelo contrário, está aqui quem ama ter as coisas boas. Quem não quer, né? Mas para isso precisa planejar, sim ou não? É verdade. Então, verdade. Deus não tem problema. Veja que os grandes homens de Deus, todos eles foram ricos. Você vê Abraão, rico. Você vê Isaac, ali quando está tendo uma segunda grande fome na terra. A Bíblia diz que estava tendo fome na terra, estava tendo uma crise na terra, mas Isaac tinha gado, Isaac tinha animais, Isaac tinha poço, Isaac tinha água e Isaac ainda tinha semente, porque na vida do crente é assim, crente é organizado, crente que planeja, Deus continua entregando mesmo no período de crise. É verdade. Amém? Eu quero declarar na minha e na sua vida que se você for fiel a Deus, mesmo no período de crise, não vai faltar alimento, não vai faltar roupa, Amém. Não vai faltar calçado e principalmente não vai faltar a presença de Deus na minha e na sua Aleluia. vida. Louvado seja Deus. Amém. Pastor, Provérbios 16, 18 vai dizer que a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Tem gente que está nos ouvindo e está dizendo, não acredito, não é bem assim. E a gente só está falando da palavra de Deus. E é só Bíblia que tá... Não tem achismo aqui, é só versículo bíblico que a gente está olhando. Não é pensamento nosso, não é opinião nossa, mas é só Bíblia, só versículo, Bíblia, né? Só Bíblia. E aí continua, quarto ponto, para a gente já começar daqui a pouquinho a finalizar. Preguiça. Ei, Jesus. Eita, que a preguiça... Isso é horrível. A preguiça é terrível. Por quê, pastor? Tá desorganizado. Sempre foi assim. O pai, o avô foi desorganizado, os tios desorganizados. Aí ele cai no engodo de Satanás, que acha que também a vida dele vai ser assim. É. Já ouviu falar aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Tá quebrado e anulado no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em você tudo isso para. Deus te chamou para prosperar, para ser um homem de Deus, valoroso, um sacerdote, próspero em todas as áreas. Eu não estou falando que você vai ser rico. Sabe por quê, pastor? Porque riqueza, eu entendo, quer ter muito de alguma coisa. Isso. Aqui estamos numa sala de podcast, não é isso? Isso. Aqui eu percebo que tem muitos equipamentos eletrônicos. Se alguém chegar aqui pode dizer, olha, eles são ricos. De quê? De equipamentos eletrônicos. Isso. Mas pode ser que eles não tenham tanta saúde. Pode ser que eles não tenham tanto dinheiro no bolso. Isso. Pode ser que eles não tenham tantos carros, terrenos. E eu entendo que melhor do que ser rico é ser próspero. Amém. Porque prosperidade é ter tudo suficiente em todas as áreas. Isso. Então eu declaro na sua vida, pastor. Amém. Eu você tomo que posse. nos ouvem, prosperidade em Deus. Amém. Mas a gente estava falando de preguiça, amém? Amém. O preguiçoso, ele tem preguiça até de planejar. Ele tem preguiça de organizar. Olha que Provérbios 6, versículo 6 vai dizer. Vai ter com a formiga, a gente falou delas. Ó preguiçoso. Olha, quem escreveu aqui foi o homem mais sábio da terra. Até hoje não se conhece outro. Isso, o verdade. grande rei Salomão, ele escreve Provérbios 6, verso 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Olha os seus caminhos e ser sábio. Irmão, a formiga, ela faz o caminho correto. Ela analisa antes se tem obstáculo. Ela analisa se tem presa. Mas ela, uma coisa ela faz. Nem que ela tenha que sair de madrugada.
ela se levanta cedo e vai fazer o que ela tem para fazer. Porque se ela não fizer, não vai ser o ser humano que vai abrir o buraquinho da casa dela, derramar açúcar, derramar comida, Isso. folhinha para o inverno que vai chegar. E não é à toa, né, que a Bíblia usa ela como um exemplo para nos ensinar, né, a respeito da preguiça, né? Verdade. Porque verdade. é interessante, você falou aí que ela prepara o caminho e ela desvia dos obstáculos, né? E muitas das vezes, por falta de sabedoria, a gente passa por cima dos obstáculos e aí arruma um monte de problema, né? É verdade, pastor. É verdade. O equilíbrio do homem de Deus. Agora chegou a hora da gente estabilizar, né? Porque falamos muito de tudo que pode desestabilizar a nossa vida de cristão no quesito financeiro. Aí vem Mateus, no capítulo 10, versículo 16, e diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivos como as pombas. Aqui entra um princípio muito forte. Cabeça firme, decisões financeiras corretas. Coração sensível para a direção de Deus. Nós temos que entender que nós temos que ser prudentes. Será que isso aqui é mesmo para mim? Será que eu posso fazer esse financiamento? Porque, irmãos, a proposta, ela vem de uma forma. Hoje, todas as técnicas de venda, e eu não estou aqui para falar mal de vendedor, porque eu trabalho também com vendas, nós estudamos para lhe persuadir a comprar. Mas quando você sai de casa, debaixo de oração, você apresenta os seus caminhos ao Senhor, entrega a Ele Isso. e confia nele. Quando você encontra com esse tipo de pessoa que está tentando te vender algo que você não precisa com dinheiro que você não tem, para mostrar para quem você não gosta, Isso. você diz, olha, não é a hora. Será que você sabe dizer não para a impulsividade? Isso é muito sério, viu? A mesma coisa nós Muito temos sério. que ser simples. Nós não precisamos ser arrogantes. Nós temos que tratar bem, olha, não é o momento. Estamos orando. Isso. Conversa com a sua esposa. Porque senão você também fica muito duro, muito rígido, muito firme. Até com as compras para dentro de casa. Às vezes o menino quer um pirulito e você diz, não posso. Não, peraí, irmão. Você não pode, talvez, comprar a bomboniere toda. Mas dar uma água de Esbanjar, né? coco com a sua esposa no sábado, R$ 2,50 um coco. Não, você pode. Ah, não dá pra tomar aquele que é gravado com um nome que é 5,50, porque ali é o instagramável. É isso que as pessoas querem. Mas a água de coco continua sendo o mesmo. O picolézinho, se não dá pra chupar o picolé daqui bom, pega o caicó, que é gostoso tão Também, quanto, na verdade, pastor. E é da fruta. E é da fruta. Não, é propaganda pra eles aqui, né? Mas a gente tem que ser prudente, firme no que precisa ser firme, mas também tem que ter sensibilidade de entender que as nossas esposas precisam se vestir. Isso. Elas precisam se embelezar. Tá aqui agora, as mulheres vão dar um monte de like no coraçãozinho. Eita, aqui, vai mesmo, vai hein? compartilhar para as amigas, porque nós, maridos, temos que investir nas nossas esposas. Porque verdade. foi elas que Deus colocou para estar do nosso lado. Então, elas têm que se vestir bem. Isso. Elas têm que, além de tudo, se sentir bem, protegidas por nós e seguras pelo tratamento e cuidado que a gente tem, não somente com a finança, mas também Isso. com o nosso lar. É verdade. Você concorda comigo, pastor? Concordo, sim. Amém. Sem dúvida. E agora, pastor, de forma prática, como organizar na prática a nossa casa? Coisa simples. É forte, viu? Saiba quanto entra. Saiba. Você sabe quanto você ganha? Sabe mesmo quanto você ganha? Agora, se você sabe quanto você ganha, você precisa também saber de algo. O quê? Quanto sai? Isso é o básico das finanças. Quanto entra, quanto sai. Você sabendo quanto entra, quanto sai, você vai fazer o quê? Eita, tô gastando mais do que recebo. Então eu vou para onde? Cortar os excessos. Isso. Supérfluo. Porque tem coisa que não dá para cortar. Água, luz. Dá pra gente diminuir o tempo debaixo de um chuveiro. Ah, mas eu gosto de relaxar. É, irmão, no tempo de crise não dá pra usar salto alto. A gente tem que forte. se contentar, mulheres e homens, a usar rasteirinha nesse dia. né? É verdade. Não dá pra ficar passando pó na cara e também tem que botar a cara no pó, porque Deus, ele ouve nossas orações, É amém? verdade. Ele sabe como é que tá o nosso coração. Então a gente corta os excessos e a gente tem uma coisa que isso chama a atenção de Deus. Isso aqui talvez, desse tempo todo que a gente tá falando, é o segredo dessa ministração que Deus falou comigo. Priorize a sua família. Verdade. Pastor, Deus tem um negócio. Quando você apresenta as suas finanças e diz, ó, Senhor,
Para mim, eu até passaria com isso aqui. Agora, para minha família, falta. Inclua sua família em todos os projetos. Amém. Não seja egoísta. Senhor, dê para mim. Eu quero um carro para mim. Eu quero uma roupa para mim. Não. Eu quero para minha família. E a nossa família é o primeiro ministério que nós temos, né? O primeiro ministério. Eu costumo dizer, e aí pode ser que alguém não concorde com a minha ordem, primeiramente Deus. Isso. Negociável. Segundo, a sua família. Perfeito. Terceiro, o seu trabalho. Sim. Depois, a igreja. Depois Sim. da igreja, tudo o resto. Isso. Tem gente que quer colocar a igreja antes do trabalho. Aí ele falta trabalho para ir para a igreja. Aí ele vai perder o emprego. Perde o emprego. Exatamente. Porque o patrão não é crente. E mesmo sendo crente, precisa do funcionário. Então, eu entendo que a prioridade é essa. Então, quando eu priorizo a família e quando eu também sirvo na igreja, isso chama a atenção de Deus. Isso. Porque pense num patrão que paga bem e paga antecipado é Deus. Por isso, pastor, quando você falou, você é tão ocupado com 3 empresas, com família para cuidar, Isso. administrador de igreja, imagino como não é. Eu disse, pois é, tem tudo isso. Mas quando nós priorizamos a obra de Deus, eu já tomei conta da minha família hoje. Agora estou vindo fazer a obra do Senhor. Amém. Ele se encarrega de fazer o que eu não posso fazer. Louvado seja Deus. Quando nós temos esse entendimento que Deus pode fazer o que eu não posso, eu descanso. Amém. E o terceiro, e o quarto e último, tem a disciplina. É difícil? É. Botar em prática? É. É difícil. É difícil você botar uma disciplina alimentar. É difícil se disciplinar financeiramente. É difícil se disciplinar com o linguajar. Isso, não é? Então, assim, mas quando vira uma disciplina, vira uma regra e daqui a pouco você está fazendo com naturalidade. Vira hábito, né? Não é sobre ganhar mais. É sobre governar bem. Bem, perfeito. Amém? Amém. Vamos concluir? Deus levanta homens que governam. Olha só. Josué capítulo 24, versículo 15. Porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se o homem se posiciona, a casa se alinha. Louvado seja Deus. Se nós estivermos posicionados, os nossos filhos crescerão posicionados, equilibrados e fiéis, não somente a Deus, mas também à nossa casa, aos propósitos que já estão lá conosco. Deus não te chamou somente para trabalhar. Deus te chamou para governar. Exatamente. Homens desorganizados geram casas desestruturadas e homens alinhados levantam famílias fortes. Louvado seja A Deus. última pergunta, que deveria ter... Nem estava aqui perguntando, né? Porque eu não sei qual vai ser a resposta, mas eu quero perguntar. Você tem governado a sua casa? Se não, nunca é tarde para começar. Isso. Comece hoje a olhar quanto entra, quanto sai, o que pode ser retirado de excesso, o que também está faltando investir dentro de casa, porque o nosso Deus, ele é um Deus organizado. Ele não criou tudo de qualquer forma. No Isso. primeiro dia ele criou, no segundo dia ele criou, Isso. no terceiro ele foi criando, e quando chegou na hora de criar o homem, ele viu que era muito bom, e dali foi criando as outras coisas, foi criando os animais, os seres viventes, os lumiares do céu, a terra, a água, separou. Quando estava tudo prontinho, é que ele foi descansar. Então, meu desafio para você, e o meu desafio para mim também, E para mim também. para a gente se organizar, Verdade. para só depois nós possamos descansar. É Amém, verdade. Amém. Pastor Danilo, que palavra abençoada, que momento precioso, né? Onde eu acredito que os amados ouvintes, nesse momento, ouvindo essa ministração, esse estudo, direcionamento de Deus para os vossos corações, eu acredito que no final você acabou entendendo realmente qual o real propósito desse tema, né? Porque quantas famílias têm sofrido, né? Quantos filhos têm sofrido, quantos casamentos têm sido... muitas pessoas têm até se separado, muitos casais, por conta da má administração, né, do financeiro, do dinheiro, né? Homens, como foi falado, egoístas, que pensam apenas em si mesmo. E nós esquecemos muitas das vezes que o nosso primeiro ministério é dentro do nosso lar. Nós queremos chegar na igreja, né, e a gente
fazer o melhor, procura se esforçar e tudo. E muitas das vezes a gente esquece que o nosso lar é o primeiro ministério, né? Sim. A própria palavra é bem clara que diz que se a gente não cuida do nosso lar, da nossa casa, Negou a fé. negou a fé. E como é que a gente vai cuidar das coisas de Deus, sendo que o nosso lar ele não está sendo bem administrado? Verdade. Então, é uma palavra muito forte, né? Ela vai dentro da nossa alma, dentro do nosso coração, né? Eu confesso, pastor Danilo, que eu sempre tive dificuldade nessa área também. Sim. Sempre tive, né? E ouvindo aquela mensagem que você trouxe lá para nós, para os homens, né? Projeto Daniel. E os homens até hoje têm comentado sobre isso. Muitos não tinham olhado por essa ótica, né? Quando você trouxe a mensagem sobre que governar as finanças é um trabalho extremamente espiritual, Sim. né? As pessoas elas pensam que falar sobre prosperidade acha que isso é uma coisa fora do contexto, né, cristão, quando na verdade Deus falou tanto em governo, tanto em projetar antes de construir qualquer coisa, Sim. né? E aqui o senhor falou de muita coisa. O senhor falou a questão do domínio próprio, Sim. né? Que uma coisa interessante que eu achei forte foi o senhor falar que a gente às vezes compra sem ter condição de comprar para impressionar, Sim. né, Sim. as pessoas. E quantas vezes a gente anda dessa forma, faz dessa forma e deixando a família a desejar, Verdade. né? Então é uma palavra muito forte e ao mesmo tempo que nos traz um despertamento para que a gente possa avaliar, né, como nós estamos tratando a nossa casa, a nossa família, as nossas finanças, porque disso depende o desenvolvimento, o bem-estar da nossa casa, nossos filhos. E com certeza, quando nós fazemos o principal, o essencial, que é cuidar da nossa casa, nosso primeiro campo missionário, com certeza Deus ele irá manifestar a sua glória sobre nossa vida, né? E nós, de fato, seremos um excelente obreiro na casa do Senhor. Verdade. Não é? Um certo tempo desse, nós estávamos em oração para separar alguns obreiros para poder trabalhar na obra do Senhor e em oração. O pastor Paulo nos convidou, nos chamou, nós oramos, nós jejuamos e saímos colocando as pessoas e orando, né? Amém. E chegou um determinado momento em que foi apresentado um varão, um homem de Deus, e perguntou: o que é que o senhor acha? E naquele momento me veio no coração. Eu disse: é só olhar para a família dele. Olhe para a esposa e olhe para os filhos. Sim. E aí a gente vê se realmente ele tem capacidade para isso. Verdade. E olha para a esposa, bem cuidada, bem vestida, os filhos bem arrumados, Isso. bem alinhados, todos Isso. educados. Então, olhando para a família dele, nós decidimos Aleluia. que realmente ele seria um excelente obreiro na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Aí, e isso cai sobre justamente o que o senhor falou, não é? Ele Então, cuida. Ele cuida dos seus, né? Cuida dos seus, e quem cuida muito bem do seu lado, da sua casa, da sua família, dos seus filhos, com certeza será um excelente obreiro na casa de Deus. Verdade, Né? pastor. Fico muito feliz, pastor Danilo, com sua presença de verdade mesmo. Amém. Muito feliz, né? Por ter o Senhor conosco, Amém. nos abençoando, né, com a sua presença, com aquilo que o Senhor distribuiu no seu coração, né? Amém, Com a pastor. pessoa que o Senhor é. Muito feliz. Gratidão por Amém. sua vida. Queria que o Senhor fizesse as suas últimas considerações Amém. para nós encerrarmos. Eu esse quero momento. louvar a Deus por esse momento. Foi especial, especialmente para minha vida, porque, como eu falei, antes da gente ministrar, nós somos ministrados. Isso, E Deus nos confronta naquilo que a gente vai falar, porque não adianta falar e não viver. isso. E quando a gente estava ali na porta, eu me lembro que nós falamos assim: quem antecipa sonhos, paga juros. Isso. A nossa sociedade está desesperada pelo ter. Deus quer fazer tudo, mas no tempo dele. Isso. E as pessoas vão antecipando esses sonhos. Tem um carro para comprar, ele compra antes do tempo. Aí ele compra com a taxa de juros alta. E ele vai comprar. Ele ia ter aquilo, Deus ia abençoar, não ia deixar de fazer, mas ele está antecipando. E com isso ele está pagando juros. E juros sobre juros, juro composto, quando vê, está faltando. Isso. Não é que você não pode, é porque você não está planejando. Então, descansa teu coração. É um momento de realinhamento de todos nós. Isso. De entendermos que Deus nos chamou para governar e não sermos governados Isso. pelo dinheiro. Que você possa
depois de ouvir esse podcast, pedir a Deus direção e discernimento para ser um homem e uma mulher conforme a vontade de Deus, equilibrado, estruturado e principalmente fiel ao próprio Deus. E eu creio que a boa mão dele vai estar estendida sobre você e sobre a sua casa. Que possamos continuar com o controle da nossa casa, com o controle das nossas finanças e principalmente com o controle das nossas vidas em nossas mãos, porque se deixar para que o vento venha tocar, ele toca a música que quer e pode ser que seja uma música que não seja tão agradável. Então, tenha domínio próprio, guarda teu coração, para um pouquinho de rede social, desce mais no joelho, lê a Bíblia Sagrada, porque lá tem a direção para o meu e para o seu caminho. Muito obrigado. Quero aproveitar também para mandar um abraço para o pastor Paulo Calado, a sua esposa, a Igreja Luz do Mundo, que me recebe sempre de braços abertos. Eu sinto-me em casa naquele lugar. É um lugar onde eu não preciso levar Deus. Quando eu chego lá, Deus já está lá. Porque tem lugares, pastor, que a gente chega que Deus não está. Aí a gente precisa levar a luz para lá. Mas tem lugar que a gente chega que Deus já está lá, ó, esperando por nós há muito tempo. O meu abraço para você da Luz do Mundo, para você que nos ouve, para você que vai nos ouvir. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E a minha esposa, que com certeza está assistindo aí, eu te amo. E eu espero que eu esteja cuidando bem de você e da nossa casa. Se não, puxa minhas orelhas, que eu creio que o próprio Deus vai me ajudar a administrar melhor. Te amo. É forte. Gratidão a todos. Que Deus abençoe a sua casa, seu lar, sua família e que você possa meditar bastante no que foi ministrado aqui nesse dia de hoje. Que Deus te abençoe de forma extraordinária. Fica na paz em nome do Senhor Jesus. Amém.